Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja mais uma vez sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, que Deus possa te abençoar mais essa oportunidade. Convido você, meu querido irmão, minha querida irmã, a estar agora se inscrevendo no nosso canal, que você clicasse nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link, que estivesse aí se inscrevendo e também compartilhando essas mensagens para grupo, para amigos, para famílias, e não deixasse de acionar o sininho toda vez que eu postasse um novo vídeo, você estivesse aí recebendo essa nova notificação. Deus te abençoe nessa oportunidade. Quero estar trazendo a palavra para você, meu querido, minha querida irmã. Uma palavra que Deus tem falado comigo nesses dias mesmo, eu falo dessa semana, de alguns dias para cá, o Espírito tem me falado acerca desse assunto, porque pelo fato de nós vivermos aí por vista, quando se fala que, quando a carta de Hebreus fala que, né, lá a carta de Hebreus fala que Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas das coisas que não se veem, é muito difícil para nós, como seres humanos, a gente viver num contexto daquele. Porque geralmente nós precisamos estar vendo, né, e às vezes até para poder crer. E nós, apóstolo Paulo, e várias vezes ele disse que nós não andamos por vista, mas andamos por fé. E é muito difícil, irmãos, a gente viver nesse contexto dessa maneira. Ainda que nós somos espirituais, servos do Senhor, pessoas que temos a convicção de que Deus é Ele que nos dá essa fé ela vem através do Espírito Santo em nossas vidas. Mas essa natureza terrena nossa, ela às vezes ela grita muito nesses pontos quando se trata de assunto de nós aguardarmos, esperarmos às vezes alguma coisa da parte do nosso Deus. E por isso que Deus, ele, lá no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 9, do versículo 12, Deus ele diz assim: disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio, para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. O Espírito ele tem falado comigo nesses dias, irmãos, acerca desse assunto. Não acerca do dilúvio, mas acerca dessa simples palavra, sinal. Porque pelo fato, como eu disse no início, de nós sermos terreno, nós estamos sempre buscando um sinal. E nós, principalmente como cristãos, irmãos, é incrível. Estamos sempre buscando um sinal. Por isso que nós vemos aí, existe uma palavra que ela é verdadeira, que a ocasião, ela faz o ladrão. Nós vemos o quanto tem se levantado pelo fato, irmãos, de servo de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, não vigiarem, membros de igrejas, vamos colocar cristãos, não vigiarem. Irmãos, tem crescido essa proporção imensa desses falsos profetas que iludem, enganam as pessoas. Porque nós estamos sempre buscando um sinal. É errado isso? Claro que não. Porque Deus, quando Deus fala nesse texto, nós vemos que existe vários tipos de sinais. Deus deixou um sinal, na vida de Caim, quando ele matou o seu irmão Abel, um sinal de que ninguém poderia tirar a vida, um sinal de maldição na vida daquele homem. Então esse homem ele andou, como se diz, e andar de uma forma errônea, vagando,
sem poder que ninguém tirasse a sua vida. Apesar dele ter sido um homem inteligentíssimo, mas a marca de Deus, uma marca negativa, ficou na vida daquele homem, chamado Caim. Mas Deus, nesse texto aqui, quando termina aquele dilúvio, quando as águas se abaixam, as águas baixam, e Noé desce da arca com a sua família, Deus ele faz uma aliança nova com Noé e com todos, com Noé simbolizando todos os seres terrestres, todos os seres humanos que iriam nascer dali para frente, de que Deus nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. E nós vemos que Deus, nesse versículo 12, ele faz um sinal, ele dá um sinal. Por que Deus ele dá um sinal, irmãos, nesse livro de Gênesis, capítulo 12, que foi um dos primeiros sinais que Deus ele dá para o ser humano de que ele sempre estaria conosco? Deus não precisaria dar sinal nenhum. A nossa fé nele, irmãos, seria o suficiente para nós crermos que Deus ele não nos abandonaria. Se nós confiássemos tanto em Deus, não precisaria, irmão, de nenhum tipo de sinal de Deus. Mas Deus, conhecendo o coração do homem, conhecendo a natureza, né? Essa natureza ansiosa, essa natureza que duvida, que questiona, Deus já conhecendo essa natureza humana, sabendo de tudo que já havia entrado no coração do homem após ter pecado no Jardim do Éden, e toda essa contaminação, após ele ter destruído, né, da face da terra ali aquelas pessoas que estavam completamente fora daquela natureza que Deus havia planejado, criado. Deus ele decide dar um sinal, irmãos. Não havia necessidade disso. Porque se nós somos um povo criado por Deus, e nós temos em nós essa natureza divina, que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, a semelhança de Deus, ela vem do meu caráter, ela vem desse tribunal que eu tenho dentro de mim, em que eu não preciso ser uma pessoa, ser um cristão, ser um líder, ser um presbítero, um pastor, um líder de igreja, ou ser um cristão, para saber que eu não posso pecar, que eu não posso cometer erro, eu não posso errar, claro que a gente comete nossos erros, mas que eu não posso cometer pecados, eu não posso ter certos tipos de atitude. Então esse tribunal que eu tenho dentro de mim, que ele vem dessa semelhança de Deus, que é o caráter de Deus, isso o homem acabou perdendo. Mas nós temos essa chamada imagem, esse caráter nós perdemos de Deus. E para o homem recuperar o seu caráter, ele precisa se aproximar de Deus. Por isso que é necessário que aceitemos a Jesus como Salvador e nos aproximemos a cada dia mais dele, para que possamos ser vidas transformadas por ele e refletir a imagem dele em nossas vidas. Aí nós vamos nos identificando, nós vamos recuperando a imagem de um autêntico ser humano criado segundo o coração de Deus. Enquanto o homem não se volta para Deus, irmãos, ele ainda continua sendo aquela criatura criado por Deus, que vive os seus caminhos. Mas essa imagem de Deus está dentro, que Deus colocou em nós, a semelhança, caráter, a imagem é o Espírito de Deus, é a nossa alma, é o Espírito que Deus soprou em nós, essa vida que Deus soprou em nós, essa alma, ela nos identifica com Deus. Então imediatamente, irmãos, eu não precisaria de nenhum sinal, porque eu já estou ligado imediatamente através dessa minha alma, dessa imagem de Deus, eu já estou ligado a Deus. Por isso que ele fala que o pó volta à terra e o Espírito volta a Deus, porque ele já está interligado com Deus. Mas Deus, sabendo da nossa natureza terrena, sabendo do quanto nós somos inquietos, o quanto nós não sabemos aguardar, Deus ele decide dar um sinal, como diz nesse versículo 12, esse é o sinal da minha aliança que faço
entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. E através disso nós vemos, irmãos, que você olha para a Bíblia, você vê o quanto de sinais, quantos sinais as pessoas buscam de Deus e quantos sinais foi necessário Deus ele dar para provar que ele estava com o povo. Nós olhamos para o Velho Testamento, para o livro de Êxodo, no deserto. Irmãos, um Deus que operou aqueles milagres que ele fez lá no Egito. Não precisava Deus dar nenhum sinal para mostrar que ele era aquele povo. Não precisava Deus fazer nenhum tipo de sinal para mostrar. Era só assim, se eles não quisessem, irmãos, se lembrar do que aconteceu, do que Deus, daquelas 10 pragas, né, que Deus havia feito lá no Egito para libertá-los das garras de Faraó. Era simplesmente eles com seus próprios olhos, durante a noite, olhar aquela grande nuvem de fogo que os guiava por aquele deserto. E durante o dia, aquela grande nuvem que os guiava, os protegia, para que eles não sofressem nenhum tipo de alto grau de calor nas suas vidas no deserto. Mas eles não olhavam isso. Eles não olhavam, eles queriam alguns sinais que vinham nítidos, que vinha particular na vida deles. Às vezes, muitas vezes, esse é o grande problema nosso. Nós queremos um sinal particular, que Deus fala conosco no particular e dá um sinal. E esse é o grande problema. Por isso hoje, irmão, nós vemos essa coisa imensa crescer no meio do Evangelho. Homens mentirosos, gananciosos, presunçosos. Quando eu falo de homem, estou falando no sentido genérico, que é homem e mulher. Nós vemos aí, irmãos, pessoas, homens e mulheres, dando tabela de preço, pasmem, irmãos, tabela de preço para poder revelar. É uma tabela de preço para poder fazer uma oração, uma tabela de preço para revelação, uma tabela de preço para ungir. Mas por que isso, meus irmãos? O nosso Deus mudou? O nosso Deus, ele cerrou os céus? Ele recolheu as suas mãos? Ele tapou os seus ouvidos? Não, irmãos. Por que tem acontecido? É justamente o que eu disse. A oferta, a ocasião faz o ladrão. As pessoas, elas querem, é justamente isso, é um sinal de algo que vai acontecer. E por isso, irmãos, nós vemos que a Bíblia, só no Novo Testamento, ela fala 77 vezes, só no Novo Testamento, 77 vezes a palavra sinal. Fora no Velho Testamento. Se você olhar, irmãos, isso não é errado a gente buscar um sinal de Deus. Não é errado a gente buscar um sinal do Senhor. Você viu o exemplo de Gideão. Gideão é um homem que ele pede um sinal para Deus. Ele diz o seguinte, Juízes capítulo 6, versículo 17. Ele respondeu: e agora, se achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Gideão foi um homem que foi criado dentro, vamos colocar, de um conceito, de uma tribo que conhecia Deus. Ele conhecia, ele sabia que era Deus. O medo dele aqui é que eles estavam com medo, sendo oprimidos pelos midianitas. E muitas vezes o medo faz com que a pessoa ela não reconheça Deus. E às vezes não reconheça a voz do Senhor. E o grande perigo nessa ocasião, quando as pessoas elas sofrem esses tipos de pressões, sejam mentais, psicológicas, sejam exteriores, pelas situações que estão acontecendo diversas ao seu redor, às vezes promessas que ainda não se cumpriram,
As pessoas começam a pedir um sinal, Deus, quando é que vai cumprir? Se realmente era de Deus, se não é de Deus, começa a pedir Deus um sinal. As pessoas, irmãos, elas começam a procurar, irmãos, aqui, ali, acolá, irmãos, uma resposta, uma direção, uma palavra de Deus, um sinal de Deus, devido ao medo, à vez da opressão dos inimigos, os problemas que aumentam no dia a dia. E as pessoas começam a procurar respostas. Gideão vivia esse momento, estava sendo oprimido pelos midianitas, e esse medo levou esse homem a não conhecer o anjo que Deus havia enviado, que era o próprio Deus, representado na pessoa daquele anjo, para falar com Gideão. Precisou esse homem pedir um sinal de Deus, para que Deus lhe revelasse que era ele. E mesmo depois, ele ainda pede alguns sinais a Deus, para Deus provar que ele era com ele para vencer aquela batalha. Muitas vezes nós, como povo cristão, irmãos, nós somos um povo meio incrédulo. Sabia disso? Às vezes nós somos incrédulos no sentido daquilo que nós falamos de um Deus verdadeiro, pregamos um Deus verdadeiro, mas vivemos como se fosse um Deus que não é um Deus verdadeiro. Estando sempre pedindo a Ele um sinal para alguma coisa, para nos revelar alguma coisa, para falar conosco de uma maneira diferente, para nos dar um sinal. Estamos sempre buscando um sinal do Senhor. A palavra de Deus em Mateus capítulo 12, o versículo 38, o versículo 39, às vezes nós vivemos dessa maneira aqui, irmãos. Os cristãos hoje, não quero generalizar, eu sei que existem alguns irmãos que ele confiam realmente no Senhor. Mas, infelizmente, um grande grupo, e não vou dizer de novos convertidos não, queridos irmãos, mas de pessoas já calejadas no Evangelho, vivem em busca de um sinal, esperando que Deus faça algum sinal assim, fora do comum, do natural, algo sobrenatural para provar que Deus é com ele, que vai fazer na vida dele. Olha o que fala, irmãos, em Mateus capítulo 12, versículo 38 e 39. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas Jesus lhe disse o seguinte, mas ele lhe respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Jesus aqui ele chama a atenção daquela geração má, geração adúltera. Por que ele chama aquela geração de geração adúltera? Aquela geração ela adulterava com outros deuses. E se existe uma coisa que Deus, irmãos, ele não suporta, e não somente Deus, mas mulheres, que isso está no caráter dela, também a gente não pode, às vezes de falar de todos, é o chamado triângulo amoroso. Deus não suporta o triângulo amoroso. Se eu sou de Deus, eu sou de Deus. Para Deus não existe meio termo. Por isso Deus disse para a igreja de Laodiceia: porque foste morno e não foste quente e nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Que o morno é meio termo. Deus não aceita esse tipo de meio termo, irmãos. Ou eu sou de Deus por inteiro, ou eu não sou de Deus por nada. Deus não aceita meio termo. Eu não posso ser de Deus à noite, num culto, durante o dia, eu ser do mundo. Eu não posso servir a Deus, ser de Deus pela manhã, no culto matinal, e à noite eu estar num clube. Me lembro de uma ocasião que eu pastorei uma igreja, e quando eu cheguei para lá, tinha um grupo de jovens. E um dia, uma das minhas primeiras mensagens, eu preguei uma mensagem dizendo acerca desse assunto. Eu tenho que ser de Deus por inteiro. Deus não me aceita pela metade. O inimigo ele aceita,
mas Deus não te aceita, não nos aceita pela metade. E entrei nessa visão dessa palavra, e no final, 3 jovens me procurou para conversar comigo, porque no meio da mensagem eu disse que eu não podia estar na igreja servindo a Deus na quinta-feira e no domingo estaria no baile. E aquelas jovens me procuraram e disse: pastor, o senhor disse que a gente não pode estar ao mesmo tempo na igreja e depois estar num clube, indo para um baile, indo para um bar beber. Nós fazemos isso. E eu disse: o que vocês vão fazer? A gente prefere ficar no baile. Eu sinto muito, mas eu não posso aceitar um grupo que hoje louva a Deus e no domingo ou no sábado vai para o clube no sábado para o baile e no domingo está na igreja no ministério de louvor. Eu não posso aceitar isso. Esse tipo de educação espiritual, de ensinamento que Cristo me ensinou. Então hoje nós vivemos, irmãos, um contexto dessa maneira. Aí você fala: pastor, você jogou a pessoa no mundo, a pessoa não quer, meu querido. A pessoa não quer. A gente tem que separar o santo do profano. E essas pessoas assim ficam pedindo a Deus um sinal. É isso que Cristo diz ali, lá em Mateus capítulo 12, versículo 38 e 39. Ainda querem um sinal de Deus para falar que Deus é com eles, quer que Deus abra os céus e mostre que Deus é com eles. E às vezes pede um sinal para falar: Senhor, me mostra se tu quer que eu fique na igreja ou se eu não posso ficar ao mesmo tempo praticando as obras do mundo. Meu Deus, Ele não aceita esse tipo de divisão. Ele não aceita isso. Ou eu sou de Deus por inteiro ou não sou de Deus. E por isso que vive esse tipo, irmão, de profetas mentirosos que aproveita isso. Olha o que fala em em Marcos capítulo 13, versículo 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Irmãos, você olha para o contexto da nossa história hoje, o que tem acontecido? O que tem acontecido hoje, irmãos, em nossos dias? Quantas pessoas estão abandonando as igrejas, ministérios sérios, para ir, irmãos, para algumas denominações, que eu não gosto nem de usar esse termo, chamado porta larga, mas que oferece vida confortável, não exige uma vida de santidade. Para fazer isso que eu disse acerca dessas 3 jovens, não, você pode vir no culto ao domingo à noite, sábado você pode sair com seus amigos, beber, pode ir para um baile, e no culto você vem no culto no domingo. A salvação é individual, claro que é individual, mas vai perder a salvação por causa desses falsos profetas, esses mentirosos. Por isso que eles têm se levantado e têm aparecido esses falsos profetas. Então você vê que, porque se levantarão falsos profetas e enganarão, se possível, até os escolhidos. Muitas pessoas escolhidas por Deus, irmãos, têm sido enganadas porque vivem pedindo um sinal para Deus. E vivem atrás aí, irmãos, de grandes líderes, missionários. Eu vejo o nosso ministério. A pessoa chega na porta e pergunta: aqui tem revelação? Porque a pessoa já acha que você tem que se preparar todo para se revelar, para revelar para a pessoa. Enquanto o culto, meu querido, não é revelação não. O culto é adoração a Deus. Por isso que Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Primeira coisa, ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê será condenado. A minha função como pastor, a tua função como líder, como mulher de Deus, homem de Deus, é pregar o evangelho a toda criatura. E a outra coisa que vem muito depois é o quê? Os sinais seguirão os que creem. Os sinais seguirão os que creem. Primeiro prega o evangelho, fala do amor de Deus, aí depois os sinais vão seguir. As pessoas não podem chegar na porta da nossa igreja e acharem: aqui tem revelação. Pode ter revelação. Pode ser homem de Deus, mulher de Deus, profeta de Deus. A primeira coisa, senta no banco, ouve a palavra, ouve os ensinos,
ouve a palavra que liberta, que salva, que cura. Aí depois, Deus vai usar o profeta e vai entregar uma profecia, vai entregar uma revelação, se for da vontade de Deus. Mas é por isso que muitas vezes, muitas pessoas, talvez você que está me ouvindo, está sendo enganado, está vivendo uma vida deprimida, uma vida angustiada, porque vive atrás de revelações. E Deus revela a hora que Ele quiser. Deus não manda você fazer, Deus não manda ninguém fazer fila de 100, 200, 300 pessoas, ou 40 ou 10 pessoas, e revela para aquelas 10 pessoas. Ele pode fazer, mas Ele não faz isso. Não é possível. Deus não trabalha dessa maneira. Está dando revelação para 100, 200 pessoas em fila. Deus não faz isso. Deus pode até fazer, irmãos, mas nem todos os cultos Deus vai usar o profeta dessa maneira. Nem que você tenha esse dom de profecia, o dom de revelação. A obra é do Senhor, irmãos. Ele revela, fala a hora que Ele quiser falar. Por isso que Paulo, irmãos, ele fala nas suas cartas paulinas. Nós andamos por fé e não por vista. Andar por fé é acreditar no que Deus falou. Deus, ele falou em Gênesis capítulo 9, versículo 12, que Ele daria um sinal, porque Ele conhecia já o coração do homem. O homem estaria sempre em busca de sinal, e você vê em toda a história daqui para frente, que você vê o homem sempre buscando um sinal de Deus, e Deus sempre dando um sinal que Ele estava com ele, que Ele nunca o abandonou. Deus, ele é tão bom, que Ele não frustra os nossos pedidos, as nossas necessidades, e às vezes as nossas intenções de buscar um sinal dEle. Ele não deixa nosso coração a nossos pedidos frustrados. Então entende bem, Deus, ele é contigo. Por isso Ele fala no Evangelho de Marcos capítulo 16, em Mateus: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus, ele não nos abandona. Mateus capítulo 28, Ele nos dá essa promessa: eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Então para que eu vou pedir sinal, irmãos? Se Deus prometeu estar comigo, por que eu vou estar pedindo sinal? Meu Deus, abre os céus, me mostra que o Senhor se vai cumprir essa promessa. Me dá um sinal de que essa porta de trabalho é minha. Me dá um sinal de que vai acontecer isso na minha vida. Me dá um sinal de que vai acontecer. Irmão, vivemos aí, por estar pedindo tantos sinais, vai atrás desses falsos profetas, como no Evangelho de Marcos capítulo 16. Marcos, aí vai atrás desses sinais, desses profetas mentirosos. Aí, irmãos, vai encontrar o quê? Os falsos profetas, os mentirosos. É o que vai acontecer. Então a gente tem que confiar no que Deus falou conosco. Confia naquilo que Deus falou contigo. Deus, ele não nos abandona. Ele não nos engana. Ele não frustra os nossos planos. Ele não nos deixa frustrados. Então aquilo que Deus falou com você, meu irmão, Ele prometeu, fique na posição. Espera em Deus. Confia no Senhor. O que Ele falou em Gênesis capítulo 9, versículo 12, de que ia dar aquele ar como sinal para que o homem todo lembrasse que Deus estaria sempre com ele. Mas mesmo quando vem a nuvem, vem a chuva, e as pessoas veem aquele sinal e se lembram de que aquela promessa de Deus, elas ainda pedem aquele sinal, irmãos, era para mostrar que Deus está conosco, que Ele está cumprindo a promessa, que Ele está sempre nos olhando, sempre nos observando, sempre atento às nossas petições. Mas mesmo, irmãos, a gente olhando tudo aquilo, vendo esse sinal de Deus, irmãos, e toda vez que chove, que a nuvem, a gente vê aquele sinal, o arco-íris, as pessoas ainda pedem a Deus um sinal para alguma coisa. Desnecessário. Deus, ele é contigo, meu querido irmão. Não fica atrás de profeta mentiroso, não fica atrás de profetisa, de apóstola mentirosa. Observe o que Deus falou contigo na palavra, o que Ele tem te ensinado, te alertado. Vigia, porque é o fim dos tempos. Cristo está voltando para buscar a sua igreja. O inimigo, ele quer justamente te levar para o lado dentro dessas profecias mentirosas, desses falsificadores da verdade. Então que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te fortaleça e te dê a vitória em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai,
Obrigado por essa palavra santa, bendita, fiel e eficaz, ó Deus. Peço, Pai, que ela agora penetre no coração, na mente desse irmão, dessa amada irmã, desse líder, meu Deus, e traz transformação na mente, meu Deus, até na alma, no entendimento, eles possam confiar em Ti, meu Deus, na Tua promessa, na Tua palavra, que Tu nunca nos abandona, meu Deus eterno. Meu Deus, eu entrego tudo em Tuas mãos, eu abençoo agora esses irmãos, essa casa, essa família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te dê a vitória, em nome de Jesus, meus irmãos.